Olá, meus amores de Libra, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos à sua leitura atemporal. É uma leitura que não tem tempo, mas um momento em que você se conectar com esta mensagem. Lembrando, meus amores, é uma leitura geral, não vai ressoar para todas as pessoas, então absorva o que faz sentido para você. O que não fizer, você solta para o universo, tá bom? Para você que está chegando no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Amanda e para você que já faz parte da família Fada Mística Tarô, um grande beijo no coração de cada um de vocês e obrigado pelo carinho e pela confiança, tá bom? Para quem não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like de vocês em forma de gratidão, tá bom? Então vamos começar a leitura de vocês. Signo de Libra, Sol, Lua, Ascendente ou Vênus. Bora lá, meus amores. Signo de Libra. Abrindo a leitura de vocês. Meus amores, abrindo aqui, as cartas elas estão falando. Olha, eu sinto aqui, tá? Vamos por parte, vamos lá. Aqui tá falando que tem uma situação relacionada a alguém que houve o que? Uma certa imaturidade, tá? Houve uma certa aventura, uma certa imaturidade, as coisas não ficaram muito bem esclarecidas, né? Não houve aí uma situação para vocês de concretizar algo. Mas eu sinto que as coisas ficaram um pouco perdidas, coisas ficaram um pouco no ar, né? Como eu disse, houve uma maturidade, pode ser dos dois lados ou do lado da pessoa. Então, o que que acontece? As cartas estão falando que essa situação com essa pessoa vai ser equilibrada. O que que eu vejo aqui? Uma energia para vocês de equilíbrio, porque houve aqui uma energia de dar e não receber, uma energia de falta de reciprocidade, uma energia de doação de um lado e o outro aí recebendo migalhas. Então fala que as coisas ficaram em desequilíbrio, só que essa energia, ela vem, tá? Aqui tá falando que existe uma novidade, uma comunicação, tá? Algo que chega para vocês, uma situação de ter um otimismo sobre isso e alguém aqui disposto a conversar. Então, o cavaleiro, ele sempre está falando aqui de uma conquista, tá falando de sentimento sincero, tá falando para vocês de uma comunicação, tá? Que chega. Então, olha, você tá afastado daquela pessoa, as coisas ficaram no ar, não foram muito bem resolvidas, existiram aí situações de terceiras pessoas, ou pessoas mal intencionadas, ou pessoas que se envolveram. Existe o quê? Toda essa energia diante de uma situação que não foi esclarecida. Então as cartas falando que vem algo novo, vem uma conversa. Eu sinto que a pessoa ela tem sentimento por você, tá? Então vai acontecer o que? Um equilíbrio. Vamos colocar os pontos nos is. Vamos esclarecer essa situação. Vamos nos resolver. Então aqui fala para uma energia, na primeira, abrindo a carta de vocês, de uma relação aí, de uma situação que vocês estão afastados, mas que ficou mal resolvida. Uma situação mal resolvida. Por imaturidade, por ouvir as outras pessoas, tá? Por algo que um queria e o outro não. Um queria, um pensava de uma forma, o outro não. Então não houve uma conversa. Então aqui alguma situação sendo esclarecida, tá falando de uma energia que se apresenta. De imediato, tá? Eu vou dizer assim, essa pessoa tem desejo e paixão? Tem. Tem por você. Mas eu não digo que é uma energia que vem para trazer o quê? Uma reconciliação entre vocês. De imediato não me fala isso. Fala de uma conversa. E que vocês vão ter que ter
muita maturidade para entrar no entendimento, porque caso isso não aconteça, o Cavaleiro de Paus, ele fala do quê? Da intensidade também. Então, saber conversar, saber dialogar, ver o ponto de vista do outro, o seu ponto de vista diante de um mal-entendido, de uma situação, esclarecer o que tem que ser esclarecido, para quê? Para que haja um equilíbrio, para que haja uma harmonia para vocês, até para a jornada de vocês, até para a caminhada, até para seguir adiante, porque tem alguma coisa presa aqui, tem uma situação presa. Sabe que eu sinto? E sabe que eu sinto? Não é para todos, tá? Eu sinto que pode ser você ou a outra pessoa. Existe uma energia de um lado querer um relacionamento e o outro lado estava com você, mas tendo em mente o que? Uma aventura, um momento. E aqui houve uma situação de agir por uma impulsividade, porque tem duas cartas que falam de impulsividade. Então alguém pode ter seguido ao desconhecido, querendo curtir com outras pessoas, querendo se envolver com outras pessoas, não querendo se relacionar no momento, e o outro lado não. Levou isso mais a sério, demonstrou mais os sentimentos. E aí houve o afastamento, sem muita explicação, porque aqui não fala de explicação. Aqui tá falando da imaturidade, da impulsividade e uma situação que ela ficou no ar. Por quê? Porque não teve o equilíbrio, não teve uma conversa para ser resolvido isso. E que cada um seguisse a sua vida, ou que vocês ficassem juntos, enfim, mas não houve. Aqui não houve. Aqui foi pura impulsividade e imaturidade. Mas fala que tem um desejo, tem uma paixão aqui no meio. Tem uma paixão, mas que não sabe lidar com isso. Então fala que vai ter uma procura para ter uma conversa, que tem que ser uma conversa madura, tem que ter equilíbrio, porque caso contrário, comece um a jogar na cara do outro, um a expor o outro, a julgar o outro, vocês não vão conseguir nem terminar a conversa. Porque vai ter muita intensidade em cima disso. Então é respirar fundo, usar a sabedoria de vocês, trazer equilíbrio para que as coisas entrem num eixo, tá bom? E eu não tô dizendo em questão de reconciliação, mas que uma conversa precisa ter entre vocês, tá bom? Essa aqui pode sair no decorrer da leitura, mas de imediato eu não vejo, tá? Eu vejo uma aproximação para resolver uma situação que está no ar, ok? Aí, ó, defensiva. Sabe que eu sinto, gente, assim, uma energia muito forte aqui? É o seguinte, ambos querem se comunicar, mas não procuram. Ambos ficam se stalkeando, mas não falam, ficam em silêncio. Ambos ficam de alguma forma tentando o quê? Saber se o outro tá bem ou não tá, né? Mas ficam aqui, ó, numa defensiva. Porque é assim, a minha verdade é a minha verdade. Aí a outra pessoa, a minha verdade é a minha verdade. Ninguém cede. Eu estou certo. Não, eu estou certo. Eu estou na minha verdade, eu tenho consciência disso. É como se vocês batessem de frente, ficassem numa defensiva no sentido de que eu estou certo, o fulano não. E o fulano, eu estou certo, a fulana não. Então fica essa disputa de estar numa defensiva, mas ambos querem se falar. Ambos querem se comunicar. Aí fica vendo se o outro tá bem, a outra tá bem, se tá com alguém. E eu não falo isso só de uma parte, tá? Eu falo de ambos. De ambas as pessoas, tá? Então, assim, eu sinto que a intuição de vocês fala, procura, procura, procura. E o outro lado, né? O diabinho, né? E o anjinho não vai, não procura. Se mantenha na sua posição.
Você tá certo. Você tá certa. E não é assim, gente. Alguém precisa baixar a guarda. Por mais que isso não venha a fluir, por mais que a pessoa ou ela tenha alguma forma, uma arrogância, ou ela desdém, sabe, ou ela não te responda, bote pra fora, não tenha o orgulho desta pessoa, porque o orgulho ele engole. E às vezes lá na frente a gente se arrepende. Por mais que as coisas não fluam da forma que a gente gostaria, solta, liberta, para de prender isso em você. Fale. Se a outra pessoa rejeitar, pelo menos você tentou, é uma forma de você libertar. E outra coisa, vocês dois aqui, os dois lados, ocultam sentimento, ocultam desejo, guardam em segredo o que sente um pelo outro, a vontade de estar junto, a vontade de se comunicar. Tá, meus amores? Então fala muito disso. Só que o que acontece? Se vocês não mudarem, nada vai fluir. A conversa, vocês não, como eu disse, vocês não vão nem chegar no final da conversa. Aqui é um momento de libertação. Vamos libertar o rancor, a mágoa, a decepção. Vamos libertar isso. Vamos soltar. Vamos transformar esta dor. Então aqui precisa ter coragem. Vamos celebrar no sentido do quê? De não se apegar mais a esse sentimento que traz peso. Libertar. Essa é a palavra para vocês, libertar. Descobrir soluções para lidar com isso. Ser sincero com vocês, porque tem no coração, tá guardando, tá criando aqui, ó, obstáculo, né? Tem receio, se colocou numa posição totalmente de defesa, né? Eu não vou dar o braço a torcer. Então vai colocando obstáculo em algo que pode ser resolvido. Só que eu vou dizer para vocês, tá? Tanto um lado quanto o outro aqui não tem escapatória para uma conversa. Sabe por quê? Porque é uma carta, o julgamento, que ela fala de um renascimento e fala da espiritualidade olhando para vocês. Porque sente essa necessidade, tá? Isso precisa acontecer, isso precisa ser resolvido. Para o quê? Para ter uma libertação. Porque muitas vezes a sua vida tá parada e da outra pessoa também. Por quê? Porque tem coisa guardada. E é como eu digo, por mais que vocês não fiquem juntos, isso aqui precisa ser libertado, precisa ser conversado. Para que haja, sabe, é como se vocês descarregassem uma energia, tanto um quanto o outro, que trazem consigo. E as coisas vão começar a fluir, os caminhos vão se abrir, vocês vão começar a prosperar, porque vai ter leveza. Então eu digo para vocês que se ninguém tomar atitude, a espiritualidade ela vai tomar. Porque olha o anjo olhando aqui. E ele sabe que isso precisa ser cumprido, ele sabe que isso precisa ser conversado, ele sabe que precisa de uma renovação. Ele sabe que precisa aqui reavaliar. Precisa dessa situação. Sabe que precisa do quê? De um perdão. Perdoar. Aqui precisa perdoar, precisa ter humildade para saber o que um fez, o que o outro fez e a partir disso ter o perdão. Soltar esta energia, tá? Porque aqui eu não tô dizendo que vai ficar junto ou não. As cartas dizem que algumas pessoas vão se reconciliar, outras pessoas não. Mas independente disso, precisa ter o recomeçar, precisa ter o perdão, precisa liberar essa energia para a vida de vocês fluir. Porque tá preso, tá? A sacerdotisa, ela fala muito disso, né? E eu vejo que vocês
Dia e noite, passa o tempo que for, vocês ficam analisando, remoendo essa situação, tendo uma grande vontade de ir buscar, de falar, seja você ou a outra pessoa, de se comunicar, mas o que impede é muitas vezes o orgulho, é o estar numa defensiva, é olhar só para si e dizer, não, eu estou certo, quando na verdade não existe o lado certo, tá? Existe uma situação de se entrar em um acordo, ou seja, eu errei nisso, eu te peço desculpas, eu peço desculpas a você, vamos aí reconstruir isso, ou vamos seguir o nosso caminho em paz. Mas aqui, gente, precisa liberar essa energia. Eu sinto que enquanto isso não for liberado, isso não for conversado, vocês vão ficar presos nisso, e até inconscientemente, tanto você quanto a outra pessoa. Então aqui é uma questão de ter um diálogo, né? De muitas vezes parar de olhar, né? Ou só para o defeito do outro, ou muitas vezes de se colocar numa posição de achar que você está sempre certo e certa. Por isso que eu digo, tem uma questão da humildade, uma questão de reconhecer. Então eu não digo só de um lado, eu digo dos dois lados. Só que para isso tem que ter uma conversa o quê? Diferente, uma conversa de paz, uma conversa de reconhecer os erros, uma conversa de não entrar aqui numa questão de impulsividade, de pensar antes de falar, para que isso muitas vezes não volte contra você, ou que não prossiga ao que? O ferir. O ferir. Porque eu vou dizer para vocês, tem coisas que vocês falaram para essa pessoa e essa pessoa falou para vocês que vocês guardam, tanto você quanto o outro lado, e remoe isso, e tá remoendo, e dói, eu tô vendo que dói, né? E as coisas para vocês aqui, esse afastamento foi um afastamento que aconteceu, muitas vezes não tem uma justificativa, não sabe o que aconteceu, pode ser uma situação que ficou pesada e alguém se afastou, ou algo que você disse ou que a pessoa disse e simplesmente aquilo feriu, aquilo, né, com vocês também ou com a pessoa. Então eu vejo essa energia aqui. Deixa eu tirar, porque eu quero complementar aqui. E é engraçado que ou um fica olhando a rede social do outro, stalkeia, faz perfil falso, ou ambos vão procurar respostas na espiritualidade. É isso que eu vejo, mas um olha a vida do outro aqui. Olha, 8 de paus, mudanças e movimentação. Então precisa ter mudanças aqui, e são mudanças rápidas, tá, meus amores? O que eu vou dizer para vocês aqui? O que acontece, tá? Eu vou até mostrar para vocês. Eu sinto que alguém tá esperando o melhor momento para fazer isso. A pessoa, ela tá esperando o melhor momento, porque não se sente pronta, tá? E eu vou dizer para vocês aqui, para algum dos lados, não é uma questão de se sentir pronto ou pronta. Aqui essa pessoa, ela bota obstáculo, ela dificulta uma situação, porque é uma questão de ego, tá? Porque a questão, ela pode ser resolvida sentada e conversada, mas é uma questão de ego, tá? É uma questão de achar que tá certo. É uma questão de olhar pro próprio umbigo o tempo todo, tá? Só que mesmo com essa situação, é uma pessoa que não tira você da cabeça, tá? E eu vejo que você não tira essa pessoa, você pensa nessa pessoa. Tem saudade. Aqui fala de saudade, então ambos os lados sentem saudade. Só que no meio de vocês, ó, desses obstáculos, que eles podem ser retirados, sim, existe o quê? O gostar. Existe a conexão, existe o se sentir conectado a você. Por isso que ninguém solta. Só que em vez de resolver, o ego fala. E aí ficam remoendo situações
que foram desagradáveis, ou seja, uma palavra, uma pequena atitude, e isso se transformou numa tempestade para vocês. Então é uma questão de conversar, porque olha aqui, aqui existe entre vocês uma ligação espiritual. Existe uma ligação espiritual. Para que adiar, se isso pode ser resolvido? Entende, meus amores? Então, a pessoa não sai dos seus pensamentos e você não sai do pensamento dessa pessoa. Só que tem uma questão aqui de orgulho, do ego, que vai botando dificuldade, tá? E seja lá quem for que faz isso, faz com que a outra pessoa sofra mais. Isso precisa ser finalizado, aqui precisa ter perdão. Porque se eu disser para vocês, eu vou estar sendo muito falsa, que não existe aqui amor entre vocês. Existe, com certeza. Existe 2 de copas, existe sentimento, existe amor, existe a conexão da alma, a conexão do pensamento. Então um puxa o outro. Por que vocês ficam se olhando nas redes sociais? Por que vocês vão procurar ajuda espiritual para saber do outro? Porque existe essa ligação entre vocês. Só que isso aqui precisa o quê? Com muita rapidez ser transformado, porque aqui fala de mudanças rápidas e situações, olha aqui, ó, que estão no ar. Elas ficaram no ar. Então precisa ser resolvida. É uma questão que precisa ser resolvida. Só que se a disputa for de ego, vai ser difícil. Se a conversa de vocês for uma conversa de apontar o dedo, não vai ter conversa. Se for uma conversa de fazer julgamentos, não vai ter conversa. Aqui as cartas elas são muito enfáticas no sentido, não olhe só para si, olhe o outro também. Então eu sinto que essa pessoa tem que sair desse pedestal. Como eu sinto que não é para todos, mas para um grupo e vocês vão se identificar, vocês também precisam. Só que rola a disputa do que? Eu não vou procurar, eu não vou dar o braço a torcer. E por mais que você vá procurar e você se decepcione com a atitude dessa pessoa, tenha na sua mente que você vai estar se libertando de algo porque você tentou. Você tirou a sua armadura. Você perdoou, nem que seja olhando nos olhos da pessoa, mas você perdoou as atitudes dessa pessoa. E isso vai te trazer, meus amores, olha, uma libertação tão grande porque está no meio do jogo de vocês. E uma libertação e uma transformação para a vida de vocês muito grande. Então aqui é uma questão de perdão. Precisa ter um equilíbrio entre vocês, tá? Equilíbrio. Aqui tá falando, não guarde nada. Então, a partir do momento que tiver essa conversa, tem que ter sinceridade, porque tem sacerdotisa. A sacerdotisa, ela reprime, ela guarda. Então, tem que soltar, tem que falar, mas o que? De uma forma leve, de uma forma amigável, de uma forma sutil, né? De uma forma esclarecedora. Porque se tiver aqui o apontar de dedo, não vai dar certo. É como eu já disse, vocês não vão nem terminar a conversa. E aí vai rolar um arrependimento lá na frente. Eu podia ter consertado essa situação. E eu não tô dizendo só a energia de vocês, eu tô falando de ambos, tá? Porque você pode vir numa paz e a pessoa já te chegar te espetando, ou a pessoa vir numa paz e você já vir apontar o dedo, tá? Eu tô dizendo energia de ambos. Então aqui é respirar fundo, é trazer o equilíbrio, agir com sabedoria para resolver essa questão. Porque o passado, ó, equilíbrio, e vocês fecham com uma carta do 6 de copas, que sempre fala aqui de saudade e nostalgia, fala aqui de querer reviver os momentos e de estar no pensamento dessa pessoa. Então ambos estão, você é a pessoa, um pensando no outro, um pensando no outro, um buscando o outro, querendo saber do outro. Então vamos resolver. Porque aqui, ó, eu não preciso falar mais nada. Fica se criando obstáculo e as duas pessoas se desejando e criando obstáculo. As duas pessoas querendo conversar e resolver uma situação e fica criando obstáculo.
Tá bom, meus amores? Então vamos lá. Signo para vocês de Touro, Virgem, Capricórnio. Não, perdão. Signo aqui é Áries, Leão, Sagitário. Tem sim, tem Touro, Virgem, Capricórnio também. Tem aqui para vocês energia de Peixes, Escorpião e Câncer também, tá bom, meus amores? É isso que eu vejo. Não se apeguem a signos, né? Porque as pessoas, ai, não bateu o signo comigo. Aqui pode sair o signo solar e a pessoa ter no mapa dela muito mais forte esses signos, no sentido de ser o ascendente, a lua, a sua Vênus, ou tá em uma outra parte do mapa muito mais forte, tá bom? Então não se apeguem aos signos, ok? Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.